Palestra sobre imposto de renda, começando. Investimentos em renda fixa e renda variável, né? Eu estarei aí, então, em nome da Focalize, hoje com vocês para desmistificar um pouquinho sobre esse tema, tirar algumas dúvidas de todos, né? Nesse período agora também, em relação ao imposto de renda, estamos em período de declaração, vai até dia 30 de abril, então tirar dúvidas aí do pessoal em relação a isso, para não ter que precisar fazer retificação depois de IR. A gente sabe que não é legal, que dá trabalho, então o ideal é sempre fazer certinho. Então, iniciando aqui com vocês, o que veremos, né, nesta palestra? Veremos como funciona a base de cálculo do IR, né, sobre o que incide aí as nossas alíquotas de imposto de renda, né, sobre qual o valor então que elas vão ser calculadas. Quais são essas alíquotas, né, no mercado de renda fixa, como funciona no mercado de renda variável também, como é que se calcula isso, como é que então se coloca essa alíquota sobre a base de cálculo e gera então o cálculo realmente de quanto imposto tem que pagar, e também como é que se preenche a DARF para fazer esse efetivo pagamento. Como eu posso compensar prejuízos, né, de meses, de anos anteriores, aí também nas minhas declarações. E por fim, ver aí no próprio programa do imposto de renda como eu faço a declaração de ajuste anual, né? Aquela declaração onde eu vou preencher campo a campo meus rendimentos, meus prejuízos, e assim fazer certinho a declaração do imposto de renda no programa aí da Receita Federal. Toda a legislação, né, que temos aí disponível vai ser abordada hoje, né, para quem tem interesse em procurar mais sobre as leis. Elas são desde o ano 2000, né, então tem as leis aqui todas elas colocadas para vocês. As mais novas são de 2004, então é uma legislação bem nova até, né? Então tudo que a gente vai falar está disponível aí para ser consultado também. Começando, né, pela parte de renda fixa, então, como funciona a tributação nesse mercado. Na renda fixa, tem-se aí como definição toda remuneração que pode ser dimensionada no momento da aplicação. Ou seja, eu aplico hoje determinado valor e eu tenho quase como com certeza saber aí futuramente qual que vai ser o meu rendimento, né? Então, tudo que pode ser dimensionado, aí o quanto que eu vou ter no futuro, é encarado então como renda fixa. Estamos falando dentro disso de aplicações em título do Tesouro, letras de câmbio, letras de crédito imobiliário, as nossas LCIs, tem as LCAs também no mercado agrícola, os CDBs, debêntures, né? Então tudo que você consegue identificar um rendimento provável para o futuro se encaixa dentro desta categoria. Como funcionam as alíquotas neste mercado? Bom, elas funcionam de acordo com o tempo que você deixar o valor aplicado. Se deixar até 180 dias, né, aplicou hoje e tirou em menos de 181 dias, ou seja, até 180, alíquota de 22,5% sobre o rendimento que você tiver. De 181 a 360, alíquota de 20%. E assim vai caindo quanto mais tempo você deixar, né? De 361 dias a 720, que seriam 2 anos, cai para 17,5%. E acima de 720 dias a alíquota cai para 15%, e dali até o dia que vocês resgatarem sempre será 15% sobre o rendimento. Okay? Então, em renda fixa, fundos de renda fixa, até fundos multimercados, o que vai ser usado para ver qual é a alíquota que vai incidir sobre o rendimento é quantos dias ficou o dinheiro aplicado. Certo? Então é isso que tem que levar em conta. Por isso que não é interessante fazer uma aplicação muito curta em renda fixa, porque o IR é quase aqui 1/5, né? Até um pouquinho mais. Então, deixamos aí bastante para o governo, né, no nosso rendimento. Então, o ideal em renda fixa, ou para curto prazo, é pegar algumas aplicações que são isentas. Estamos falando aí de LCIs, LCAs, algumas debêntures de infraestrutura, né? Ou realmente, se for uma aplicação em tesouro, em fundo de renda fixa, deixar para um prazo acima de 2 anos, que aí cairia na alíquota mínima. Certo? Tudo isso vocês, com a assessoria aí da Focalize, vocês conseguem
as melhores aplicações aí que a gente pode disponibilizar, né, e também pensando em algum possível resgate, né, para fazer com vocês aí um estudo também dessa parte de imposto de renda, o que seria o mais adequado. Então a base de cálculo, né, para essas aplicações é a diferença positiva entre o valor de venda e o valor de aplicação, ou seja, o meu rendimento. Para aplicações abaixo de 31 dias, incide também IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, justamente para evitar aquelas aplicações com um prazo de duração muito curto, né, que seria menos de um mês. Então, para quem aplica em renda fixa e deixa por menos de 31 dias, teria aí então o IOF, né, e também ele é descontado caso você faça o saque então dentro desse período. Mas em geral, quem deixa mais de um mês pega o valor de venda, né, o valor de saída e de resgate, diminui o valor aplicado, você vai ter o ganho bruto da operação e sobre ele que vai incidir o imposto de renda de acordo com aquela alíquota pelo tempo que a gente viu anteriormente. Ok? Então não tem muito mistério, é esse aí basicamente a forma de se calcular. Rendimentos periódicos são tributados na fonte por ocasião do seu recebimento. O que é um rendimento periódico? Temos isso muito nas debêntures e também nos títulos públicos, né, que debêntures pagam aí, em sua maioria, rendimentos semestrais e títulos aí de inflação, NTNF, também pagam o cupom semestral, que a gente chama, né? Então, sobre esses rendimentos periódicos, vai incidir o imposto de acordo com o tempo desde a aplicação até quando eles foram distribuídos. Então não quer dizer que você aplicou hoje, tem intenção de deixar por mais de 2 anos e cair na alíquota de 15%. Se vier daqui a 6 meses um rendimento periódico, será tributado na tabela de hoje até 6 meses. Entendido? Então qualquer rendimento que seja distribuído nesse meio tempo aí é de acordo, a alíquota cai de acordo com os dias, né, em que ele demorou para ser distribuído a vocês. Aplicações em renda fixa e fundos, a retenção do imposto ele é retido na fonte na data do fato gerador. O que é o fato gerador? É o pedido de resgate, né? Então quando esse resgate é feito, tem ocasionado então esse fato gerador, vai ser visto o quanto teve de lucro na operação e sobre esse lucro então vai incidir o imposto de renda. De quem que é a responsabilidade por recolher esse imposto? É de total responsabilidade do administrador do fundo ou de seu emissor. Então, vocês não precisam preocupar-se em calcular aí o imposto devido, pois ele já é feito pelo administrador do fundo e já é retido na fonte. Vocês não vão ter que preencher DARF ou fazer qualquer coisa do gênero. Vocês vão ver simplesmente lá no extrato financeiro da conta que teve um resgate de tanto, onde o imposto de renda retido na fonte, né, IRRF, foi de tantos reais. Então, vocês não têm muito trabalho para fazer o cálculo e nem para fazer o pagamento, é tudo automático. Compensação em fundos, isso aqui é muito interessante, né? Poucas pessoas sabem até, que prejuízos que vocês tenham em fundos de investimento, eles podem ser compensados com rendimentos futuros. Por exemplo, apliquei num fundo de renda fixa de inflação, né? Muitos fundos caíram em 2013 e saquei tendo um prejuízo, né? Mesmo que tenha sido um fundo de renda fixa, era um fundo com uma estratégia diferenciada, esses fundos deram em sua maioria prejuízo em 2013. Então se você aplicou 10 mil, depois sacou 9, teve um prejuízo de 1.000, se você voltar a aplicar naquele fundo posteriormente, você pode usar aqueles R$1.000 para abater futuros lucros e assim pagar menos imposto de renda. Certo? Então essa é uma artimanha aí, poucos utilizam, poucos sabem que existe essa possibilidade, né? Então vocês, a partir de hoje aí, assistindo essa nossa palestra da Focalize, já estão informados sobre isso, né? Então algo aí bem interessante que poucos têm entendimento. Visto sobre renda fixa, vamos ver agora então sobre renda variável, né? O que são, como pode ser definida a renda variável? É toda aquela remuneração que não pode ser dimensionada no momento do seu investimento.
né? Então estamos falando aqui de aplicações em ações, principalmente, né? Aplicações também em outros tipos de mercado, onde você não pode, desde o momento da aplicação, tentar prever um rendimento futuro, né? Porque justamente não tem como trazer para valor presente essa previsão. Então, ações, opções, mercado futuro, ouro, né? Tudo são exemplos aí de operações feitas dentro de um mercado de renda variável. Como funciona o imposto de renda, então, dentro deste mercado, né? O imposto de renda ele é calculado sobre o lucro líquido da operação. Júlio, o que é lucro líquido de uma operação em renda variável? É uma operação onde você deduz também as despesas, né, e todos os custos que você tem para fazer aquela operação e ainda compensa prejuízos de operações anteriores, né? Então esse é o ganho líquido aqui sobre o qual você vai calcular o imposto de renda. Então são operações realizadas no mercado à vista de ações, mercado de opções, operações realizadas na BMF, né, o nosso mercado de futuros, operações realizadas com ouro, né, e outros ativos aí negociados na bolsa, e também operações de day trade, onde inclusive sobre elas tem uma alíquota diferenciada, que são realizadas aí na bolsa de valores, né? Pode ser uma operação com ação, operação com opções, né? Qualquer opção aí, operação que for day trade, né? Até no mercado de futuro, ouro também dá para se fazer. Então, tudo que for day trade tem uma alíquota especial, e operações normais, que seriam aquelas operações que compram num dia e vendem em outro, né, tem outra alíquota. Então, a gente vai ver elas também mais para frente. Essas alíquotas, então, como é que são calculadas? O ganho líquido, vocês já sabem, então, como é que funciona. Para operações de day trade, ou seja, operações que eu começo no dia e termino ela no mesmo dia, seja de uma compra ou de uma venda descoberta. Sobre essas operações é calculado a alíquota de 20%, né, nessas day trades, e há uma retenção de 1% na fonte. Vocês visualizam no extrato. Então, para pagamento, somente serão 19%, né, porque é 20 menos o 1 que já é retido na fonte. E nas operações normais, aquelas onde você entra num dia e sai no próximo ou nos posteriores, a alíquota é de 15% sempre, né? Então aqui, diferentemente da renda fixa, não vai depender do tempo, e sim de qual foi o tipo de operação. Se ela foi uma operação de renda fixa, de day trade, ou se foi uma operação que durou mais dias, né? Aí vai ser calculada então a incidência de imposto de renda com a sua alíquota para cada cenário. Informação interessante: se as operações forem superiores a R$20.000, há essa retenção de 0,05% na fonte. Então, assim como há 1% no day trade, nas operações normais há uma incidência bem menor, né, de 0,005%. Então, aqui você pagaria na realidade 14,995% de imposto de renda. Isso só é retido para operações superiores a R$20.000 no mês. Okay? A gente vai ver por que somente para operações superiores acima de 20.000 no próximo slide. No caso de pessoa jurídica, as alíquotas são as mesmas, né? Não se tem vantagem em aplicar através de conta pessoa jurídica ou pessoa física em ações, pois o imposto é o mesmo. Base de cálculo para o imposto, né? No mercado à vista, que seria o mercado normal aí de ações, pela diferença positiva entre o valor de venda e o valor de compra, né? Então você vai pegar o seu ganho líquido, ele vai ser igual ao valor de venda menos o custo médio de compra menos as despesas constadas aí na nota de corretagem. O que é o custo médio de compra? Se você comprou hoje 100 ações a R$10 e comprou amanhã mais 100 ações a R$11, seu custo médio de compra é R$10,50, né? A média dos seus preços pagos. Então tem que considerar isso aqui como sempre a média e não como sendo, por exemplo, o último lote que eu comprei, agora eu estou vendendo. Não, né? Para cálculo de imposto é sempre o custo médio de aquisição.
ok? Nos mercados de opções, o funcionamento é bem semelhante, né? Só a denominação que é diferente, pois o ganho líquido ele é igual a prêmio recebido, que é o valor pelo qual você vendeu a opção, menos o prêmio pago, valor pelo qual você comprou a opção, menos as despesas constantes então na nota de corretagem. Então a partir disso você consegue fazer o cálculo do ganho líquido no mercado de opções. No mercado futuro, BMF, dólar, aí que temos operações em dólar, mini índice, boi, milho, café, soja, né, o pessoal costuma operar. Como é que funciona o cálculo? Ele é diferente, pessoal. Ele não leva em conta a abertura e fechamento da posição, e sim todos os ajustes diários feitos dentro do mês. Então, se você comprou hoje, agora estamos em março, né, dia 27 de março, você comprou um contrato de mini índice, todos os ajustes diários que tivermos até o dia 31 do mês, você vai somá-los, né, e vai ver se teve lucro ou prejuízo. Se você encerrou a operação lá no mês de abril, você não vai calcular somente lá em abril o seu imposto, vai ter que calcular já em março, pois você abriu a posição neste mês. Então, para quem opera mercado futuro, tem esse item aí a mais a se observar, né? Então, todos os ajustes diários feitos dentro do mês, eles constam no seu extrato mensal. Você vai somá-los e aí ver se teve lucro ou prejuízo. Okay? Então, operações em boi, soja, milho, café, índice, dólar, todos são calculados o imposto desta forma. Quem é o responsável por apurar e recolher o imposto em renda variável? O responsável é você que está fazendo suas próprias operações, não tem ninguém para cuidar então desse imposto para você mesmo. Você que vai ter que calcular lá mês a mês prejuízo ou lucro que tem, né? E aí fazer o cálculo da alíquota e pagar o devido imposto. Ele é apurado então em períodos mensais, ou seja, você vai ter que calcular todo mês o lucro ou prejuízo, né, fazer esse controle particular, e é pago até o último dia do mês seguinte. Ou seja, juntei todas as operações de março, calculei lucro ou prejuízo, até o último dia de abril eu tenho para pagar a DARF sem multa e sem juros. Né? Passando o prazo, você vai ter que calcular multa e juros aí com suas devidas alíquotas constantes no site da Receita. Então, para relembrar, a alíquota de 15% sobre o lucro de operações normais e 20% sobre operações de day trade. Quem é isento de cálculo, ou ao menos de pagar imposto de renda? Né? Estão isentos do imposto de renda todas as operações de venda que no mês somam até 20 mil. Então, se você faz operações em bolsa ou operações aí em opções onde até 20 mil reais é o somatório de suas vendas, você está isento do imposto. Mesmo assim, pessoal, é interessante ficar calculando. Por quê? Porque prejuízos você pode acumular. Né? Então, você não paga IR se teve lucro, mas você acumula prejuízo assim, se o teve. Então, também é interessante por causa disso aí para vocês observarem. Não há isenção para day trade. Então, se você vendeu até 20 mil em day trade, não importa, né? Pois esse tipo de operação não tem isenção, assim como contrato futuro, mercado de BMF, e também fundos imobiliários, né? Não tem isenção sobre o ganho de cota. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Qualquer dúvida aí, quem está assistindo ao vivo, só colocar aí no chat e a gente já responde qualquer questão que houver. Dúvidas posteriores até podem ser enviadas aí por e-mail para nós. Né? Deduções no mercado de renda variável, como é que funciona? Todas as despesas que vocês tiveram e foram efetivamente pagas e que constaram nas notas de corretagem, né? São elas emolumentos, corretagem, o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, e outras as despesas que constam na nota, vocês podem considerar na apuração. Né, colocando elas como um prejuízo e assim reduzindo o ganho líquido dos seus trades. Né, então essas deduções podem ser feitas. Compensação de perdas.
as perdas que vocês tiveram em operações dentro do mês ou até em meses anteriores, elas podem ser acumuladas e podem ser compensadas sobre lucros posteriores. Então, se você teve um prejuízo de R$1.000 em fevereiro e teve um lucro de 1.500 em março, você usa os 1.000 para abater dos 1.500, vai ficar com lucro somente de 500 e é só sobre ele que vai incidir o imposto. Então, isso é interessante também de se observar para vocês sempre terem aí calculado as perdas, que elas são úteis, né? Ao menos para diminuir aí o lucro líquido de operações futuras. Perdas só podem ser compensadas em operações de mesma espécie, ou seja, se for uma operação de day trade, essa perda ela só pode ser compensada com futuro lucro de day trade. Assim como operações normais, seus prejuízos só podem ser compensadas com futuras operações normais que deem lucro. Então, operações de mesma espécie têm que ser calculadas separadamente. Nós temos até aqui pela Focaliza uma planilha de auxílio para cálculo de IR no mercado de ações e opções, que vocês podem pedir aí por e-mail, né? Vai estar no final da apresentação um e-mail para vocês, onde a gente pode responder com ela anexada, né? Uma planilha Excel, para facilitar bastante o cálculo, né? A gente sabe que é algo meio chatinho de se fazer. Vocês têm também uma forma de fazer isso ser apurado automático a partir de programas que fazem o cálculo, e também vamos aí fornecer a ferramenta para vocês mediante a XP, e também temos outros parceiros. Então tudo vocês podem automatizar o cálculo ou ao menos diminuir aí o trabalho, né, com uma planilha Excel aí que a gente tem. Max pergunta se vale o dia da venda ou da liquidação financeira, né, que tem o D+3 para ações. Max, vale sempre o dia da venda, né? Então não importa que você teve somente o capital entrando aí 3 dias depois, para calcular o IR vai valer efetivamente o dia do fato gerador, né? O dia que você saiu da sua operação, né, e terminou ela. Ok? Vamos ver um exemplo aqui, ó, no mercado à vista, né? Tem até um exemplo aqui considerando isso, Max. Ó, a pessoa comprou no dia 3 de janeiro de 2014 1.000 ações da empresa ABC ao custo de R$30. Ou seja, ela gastou 30 mil para fazer isso e teve mais algumas despesas que totalizaram 150. Né? Então, o custo total de aquisição foi R$30.150. Depois, no dia 31 de janeiro, ó, Max, no último dia, né, do mês, essa pessoa vendeu essas 1.000 ações pelo preço de 35. Né? Então, ela teve uma venda de R$35 mil, onde ela teve uma despesa de 175, ficando com um valor total então de 34.825. Então o que você vai fazer? Você vai pegar este valor de venda e diminuir o valor de compra. Né? Sobre esta informação você vai calcular então a alíquota. Vamos ver como fazer. Ó, 34.825 menos os 30.150 chega a um total de 4.675. Este então foi o lucro líquido apurado nesta operação. A alíquota, como foi vendido em dia diferente, vai ser de 15%. Eu tive um imposto de renda retido na fonte de 0,005, o que ocasionou 1,74. Notem que este imposto retido na fonte é sobre o valor de venda, né? Ele é calculado automático e já descontado no extrato, e não somente sobre o lucro. Então, o que você vai fazer para aproveitar que já pagou isso? Você vai pegar os 4.675, que foi o lucro, vai multiplicar por 15% e vai diminuir o imposto retido na fonte. Vai chegar, então, ao total do imposto devido. Ok? Então, esse é o cálculo aí para saber qual é o imposto que vocês vão ter que pagar sobre a operação, né, feita. Então, essa seria um exemplo de uma única operação feita no mês, né? Para quem fez mais, tem que observar aí todos os impostos de renda retido na fonte e todas as operações que tiveram lucro ou prejuízo dentro do mês. Então, isso ele calculou sobre o mês de janeiro, quando que ele tem até o limite para pagar? Até o último dia de fevereiro. Né?
Vão ter que respeitar esse limite aí de data de pagamento. Como que se faz o pagamento? Bom, tem a DARF, né? Ela está disponível no site da Receita. Eu também posso mandar para vocês, né? Para quem quiser, só nos pedir aí por e-mail. Lembro que vai estar disponível o meu e-mail no final da apresentação. Nessa DARF você vai preencher o seu nome e telefone. Aqui na parte direita em cima vai colocar o período sobre o qual foi calculado o imposto, né? Então era uma operação calculada até o dia 31 de janeiro de 2014, nesse exemplo que a gente deu. Vai colocar o seu CPF, o código da Receita para essa DARF é 6015, então tem que observar esse código sempre, 6015. A data de vencimento, que é até o último dia do próximo mês, né? Nesse caso 28 de fevereiro. O valor do principal, que é o que a gente calculou aí antes. Nesse caso não tem multa e nem juros, porque está pagando, né? Considera uma pessoa que está pagando dentro do prazo, ou seja, até o último dia do mês seguinte. Então este é o valor total. Essa DARF pode ser paga pela internet, no Bankline, ou também lotérica em banco, assim como vocês preferirem. Okay? Então essa DARF a gente pode disponibilizar aí para vocês. Como funciona o imposto de renda em fundos de ações e clubes de investimento? Né? Júlio, eu invisto em ações, mas eu não invisto em carteira própria. Né? Não é eu que compro e vendo minhas ações, eu faço isso através de um fundo ou um clube. Nesse caso, o imposto ele incide sobre o rendimento, né? E vai ser calculado somente no resgate das cotas, somente quando você pedir o resgate do fundo. Então, o gestor desse fundo de ações ele não precisa a cada operação ficar calculando se deu lucro ou prejuízo, né? Pois esse imposto ele só vai ser pago por você no momento do resgate, né? E também não é de responsabilidade sua fazer o cálculo. Esse cálculo já é automático e o imposto já é recolhido na fonte. É uma forma bem tranquila. A alíquota sempre será de 15%. Então aqui não existe aquele 20% se for day trade, né? Fundos de investimento em ações e clubes, a alíquota é sempre de 15%. A responsabilidade, então, como eu comentei, de calcular é sempre do administrador. Isso sempre vai vir pronto aí para vocês, né? Não precisa se preocupar em ficar calculando quanto tem que pagar de imposto e nem pagar efetivamente esse imposto, pois ele já é descontado no momento do resgate. Não há isenções, né? Se você investe menos que 20 mil nessa parte aí não tem choro, né? Você vai ter que pagar o imposto, pois o cálculo é feito sobre toda a operação do fundo, né? Então o fundo hoje ele tem no mínimo uns 5 milhões para ser constituído. Então, normalmente as operações de fundos são muito grandes, né? Então não tem como um gestor vender menos do que 20 mil reais dentro de um mês, né? Então, quando você está investindo por um CNPJ, que seria o fundo, né? Você paga então sempre 15 sobre o lucro. Demais fundos de investimento, que são aqueles que a gente viu no início, né? Eles são de acordo com o tempo. Então, fundos multimercados, fundos cambiais, fundos referenciados e fundos de renda fixa. Todos eles são calculados o imposto de acordo com o tempo pelo qual você deixou lá aplicado o seu dinheiro. Nos fundos, semestralmente são cobrados os come-cotas, né, que a gente fala, que é no mês de maio e novembro. Esse come-cotas nada mais é do que uma antecipação do imposto de renda. O governo ele não quer receber o seu imposto somente lá quando você sacar, porque tem gente que deixa muito tempo aplicado, né? Então ele faz antecipadamente uma cobrança nos meses de maio e novembro, no regime de come-cotas, então é uma antecipação do imposto. Esse come-cotas ele sempre considera 15%. Então mesmo que você tenha feito uma aplicação recente e não tenha 180 dias ainda, ela vai incidir 15% só então, de come-cotas, né? Como você não resgatou, ela não vai poder descontar lá do seu valor financeiro. Então ela é descontada da quantidade de cotas que você possuir. Então você vai acabar tendo um número de cotas um pouquinho menor. Ok? Não, Newton, não pode, né? Newton perguntou se fundos de inflação eu posso abater de fundos de renda fixa. Você só pode abater de fundos de mesma categoria, né? Então são fundos que mesmo que estejam dentro da parte de renda fixa, eles têm referenciados aí diferentes, né?
Tem benchmarks diferentes, que no caso de fundos de inflação é o IMAB, né, ou IPCA, tem que ver qual cada fundo. E fundos normais de renda fixa aí é o CDI ou a Selic, né? Então são estratégias diferentes, né? Não são fundos onde pode se compensar prejuízos. Mas se você entrar em um fundo de inflação e aplicar no mesmo fundo depois, aí sim pode compensar. Ok? Tem que ser até fundo de mesma gestora, viu, Newton? Não adianta eu aplicar num fundo, por exemplo, do BTG de inflação, ter o prejuízo e depois querer compensar esse prejuízo num fundo da Votorantim de inflação, né? Tem que ser fundo de mesma gestora. Esse prejuízo pode passar de um ano para o outro, Max, né? Você pode ir carregando ele. Ok? Valorização das cotas, agora falando um pouquinho de fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, quando você tem um lucro sobre a cota, ou seja, comprei a cota a R$100 e vendi a 110. Sobre esses R$10 que você teve de lucro, a alíquota de IR é de 20%, sempre. Não importa se foi day trade, se foi operação normal. Esse cálculo e recolhimento ele é mensal, assim como as operações no mercado de ações, mercado à vista. Os rendimentos mensais ou aluguéis, que a gente costuma chamar, né, eles são isentos, eles entram na forma de dividendos, né, então não precisa pagar imposto de renda sobre eles. Ambos devem ser lançados na declaração de ajuste anual do IR, então os rendimentos eles vão ser colocados lá na parte de dividendos, e a valorização das cotas tem uma parte em renda variável, né, onde você tem lá para preencher mês a mês o lucro ou prejuízo que teve nesse mercado de FIIs, né? A gente vai mostrar também no final da apresentação como você declara lucros e prejuízos no fundo imobiliário em relação às cotas. Para quem quiser, temos a calculadora de imposto de renda, né? Tem a da própria XP, ela facilita com a importação das notas das operações, você só vai lá e importa a nota em PDF, o sistema faz todo o cálculo. Você visualiza a qualquer momento qual que é o resultado no mês. Você tem mais praticidade para operar com ações, né? Não precisa ficar se preocupando em calcular o imposto de renda aí nas planilhas. Você tem acesso ao relatório de rendimento do IR mensal a qualquer instante, né? Então você pode ver nesse mês, nos meses anteriores, qual foi o lucro ou prejuízo. Serve bastante para controle dos trades. Também não precisa instalar qualquer tipo de software, né? Porque o acesso ali é pela internet, então de qualquer computador vocês conseguem acessar e ver aí qual é o prejuízo ou lucro das operações, como é que está dentro daquele mês. Para quem tiver interesse, também temos a nossa plataforma aí que assinamos, né? Então para clientes Focalize, temos um desconto especial, fiquem na faixa de R$14,90 por mês, né? Alguns clientes preferem pagar isso para ficar longe de qualquer dor de cabeça aí com os cálculos. Então você pensa se vale a pena para você, é um sistema automatizado, é realmente muito bom, né, fazer uso dele. Lembro que quem quiser fazer à mão, temos uma planilha aí pelo Focalize que a gente pode disponibilizar para vocês, né, só nos pedirem aí por e-mail. Bom, quem deve declarar o imposto de renda em 2014? Né? Muitos se perguntam, mas será que eu preciso declarar? Será que eu posso entrar como dependente? Será que eu sou isento? Não preciso nem dar satisfação? Bom, veremos agora então se você tem que declarar ou não. Para isso, você tem que estar inserido em um dos itens a seguir. Primeiro deles, se você recebeu rendimentos tributáveis em 2013 acima de R$ 25.661,70, ou seja, você teve um salário mensal em 2013 na faixa aí de R$ 2.140, né? Se teve acima disso, você tem que declarar um imposto de renda. Então esse já é o primeiro item. Segundo, se você recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de 40 mil. Se você se enquadra nesse cenário, também tem que declarar.
Aí o caso da maioria, acredito, de vocês, né? Se vocês obtiveram um ganho na venda de bens ou direitos, ou realizaram qualquer operação em bolsa de valores. Se vocês realizaram uma única, que seja operação em bolsa em 2013, vocês já têm que declarar. Então acredito aí que a maioria então, de vocês que estão vendo essa palestra se encaixam aí neste item, né? Quem obteve receita bruta anual de atividade rural superior a 128.308,50 em 2013 ou que queira compensar neste ano posteriores, compensar prejuízo de atividade rural, né, nos anos posteriores, também tem que declarar. Então, mais um item. Quem também tinha em 31/12/2013, ou seja, finalizou 2013 com patrimônio superior a 300 mil. Né? Quem teve patrimônio então superior a 300 mil, somando casa, carro, apartamento e aplicações financeiras, tem que declarar. E também quem passou a condição de residente no país em 2013, né? Quem era estrangeiro, veio para cá e instalou residência própria, né? Também precisa declarar. E o último item, quem vendeu um imóvel e adquiriu outro em menos de 6 meses para ficar naquela de ser isento do imposto sobre ganho de capital, né, também tem que declarar então o imposto. Ok? Então, se você se encaixa em qualquer um desses itens, saiba que você tem que fazer a declaração aí no programa ou tem que pedir para um contador fazê-la, né, aí para vocês. Júlio, como que eu faço a declaração? Bom, aqui vamos ver alguns itens, né, agora do programa de imposto de renda que vocês vão utilizar aí para fazer a declaração. Primeiro falando dos dividendos, né, que são rendimentos isentos e não tributáveis, então eles vão entrar neste item aqui da sua declaração. No item 5, lá você vê lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes. Então esse item aqui vai ser usado por vocês para declarar todos os dividendos e receitas, né, vindas também de fundos imobiliários. Então você vai clicar nesse item, vai abrir uma janela perguntando quem é o beneficiário, normalmente você mesmo. Vai colocar aqui o CNPJ da empresa que pagou o dividendo. Vai colocar o nome da empresa que pagou o dividendo e vai colocar o valor pago no ano de 2013, né? Que não precisa fazer um para cada dividendo recebido de cada empresa, né? Você vai pegar uma empresa, por exemplo, a Vale, pagou 2 vezes em 2013, então você vai colocar um único lançamento para a Vale, colocando o CNPJ, o nome dela, e somando os dividendos pagos pela Vale naquele ano, né? Então, por exemplo, fundo Maxi Renda, fundo imobiliário Maxi Renda, coloca aqui o somatório de todos os aluguéis distribuídos aí no ano 2013. Então é um único lançamento por empresa ou por fundo imobiliário. Ok? Juros sobre capital próprio, onde que eu declaro? Nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, né? Porque juros sobre capital próprio tem tributação, essa tributação já é feita na fonte, né, vocês veem ela lá no extrato de vocês, né, vem os juros que entra e o imposto abatido já, ficando para vocês somente o líquido mesmo. Então, o rendimento bruto você vai colocar aqui no campo 8 dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Vai colocar aqui escrevendo que é juros sobre capital, vai clicar nesse item, vai abrir a janelinha dizendo para vocês colocarem a empresa que pagou e o valor total bruto pago no ano de 2013. Ok? Então é uma forma de declarar bem parecido com o dividendos, nesse caso aqui não precisa botar o CNPJ, né? E aí vocês colocam o somatório dos juros sobre capital, nesse caso que foram pagos no ano. Bens e direitos, aqui você vai declarar as ações que você possui, né? Então o código 31 é na mesma parte onde você declara o apartamento, o carro, a casa que você possui, sala comercial, né? Você vai colocar ali também as ações no código 31. Tem um outro código também que é para fundo imobiliário, então tem que procurar lá qual é o de fundo. Tem outro que é fundos, né, de renda fixa, fundos de ações, então tudo isso vai em bens e direitos. Lá você vai descrever
quantas ações, de que empresa e a que preço que foi comprado. O valor da situação aqui naquele ano que você está declarando vai ser calculado de acordo com o valor que você pagou e não sobre o valor que você finalizou o ano, né? Então, por isso é sempre importante ter em mãos qual foi o valor pago aí, né? Qual foi o valor de aquisição das ações dos fundos imobiliários. Então, você declara aqui descrevendo quantas ações, de que empresa e a que preço foi adquirido. E aqui embaixo coloca, né, então a quantidade vezes o preço de aquisição para ter o seu valor de aquisição colocado. Max diz aqui que muitos contadores declaram ganhos de rendimento com fundos imobiliários em outros, código 24. Não está certo, né? Os rendimentos em fundos imobiliários, eles são na forma de dividendos, né? Porque é um rendimento isento, então você vai ter que colocar da forma certa, né? Então ele é um rendimento isento e não tributável, entra na linha 5 lá em dividendos. Se você fez no ano anterior e não deu problema, né, ótimo, mas procure fazer aí para os próximos, né? Avise o seu contador aí para fazer certinho nos próximos para evitar possíveis aí problemas. Beleza? Aonde que eu declaro agora os ganhos e prejuízos em ações? Aqui na parte de renda variável, né? Você vai clicar ali e vai abrir duas janelinhas. Uma para operações comuns e day trade, onde você vai colocar aqui nas abinhas mês a mês o lucro ou prejuízo que tiveram. E lá no final já diz o prejuízo acumulado ou o lucro que teve e o imposto a ser pago, né? E você já coloca lá se você pagou efetivamente ou não, né? Aí o programa até vai calcular juros para você. E embaixo dele tem as operações em fundo imobiliário, aqui é os ganhos ou perdas com cota, né? Você vai colocar aqui todo mês qual foi o resultado, né, na célula aqui de cada mês que você teve, seja ele lucro ou prejuízo, né? Se for prejuízo ele vai acumulando para compensar com futuros lucros aí que você tiver, né? E se teve lucro ele já vai dizer ali qual foi o imposto devido e você já vai preencher aqui na última coluna se você pagou o imposto. Então é uma forma bem tranquila aí de se colocar as informações. Quem tiver dúvida na hora de declarar pode entrar em contato aí conosco. Eu ajudo aí vocês, né? Eu sou formado até em contabilidade, não cheguei a falar para vocês. Eu sou formado em contabilidade aqui por uma universidade aqui do Sul. Então, tendo bastante desse troço aí, né, pessoal? Quem tiver interesse aí, tiver dúvidas, só perguntar para mim, manda um e-mail, entra em contato. A gente está aí para tirar todas as dúvidas. Então, alguma dúvida, pergunta, comentário, sugestão, né? Se tiver algum comentário aí para fazer, estou à disposição. Está aí o meu nome, e-mail, telefone, o nosso site para quem tiver interesse em contato futuro, né? A gente sempre está à disposição aqui de vocês, né, clientes ou não. A gente sempre procura ajudar os investidores aí no mercado. Teremos aí nos próximos dias 2 cursos, né, que é um Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, ele é feito pela internet também. É um curso que a cada 2 meses a gente costuma fazer. E também teremos aí na verdade esse aqui no dia 8 e 9 de abril é o curso de mercado futuro, né? E no dia 29 e 30 de abril tem um curso sobre Aprenda a Investir o Seu Dinheiro. Então quem tiver interesse em operações no mercado futuro, agora segunda semana de abril teremos um curso sobre esse tema, né? Quem quiser se inscrever é só falar com a gente. E o nosso curso completaço, né, lá no final de abril, sobre todos os investimentos disponíveis aí para realmente o pessoal sair expert da aula, né? Ambos os cursos são 2 noites, são 7 horas de aula, e para vocês ficarem 100% informados aí sobre as possibilidades de investimento. Ok, pessoal? Agradeço ao pessoal conectado ao vivo aí, presente na sala, né? Uma satisfação tê-los aí nessa nossa videoaula de hoje. Quem quiser me contatar por e-mail, pedir a planilha,
né? Eu mandei para todos os inscritos até um guia de imposto de renda, para vocês terem também um auxílio na hora de declarar no programa, né? Então vocês já têm na caixa de e-mail. Quem não recebeu, né, não estava inscrito, manda o e-mail aí para mim, que a gente já responde com o arquivo anexado. Então, um arquivo para ajudar na declaração. Eu tenho também um arquivo com a planilha Excel para auxílio aí nas digitações e cálculos mês a mês de lucro ou prejuízo de vocês. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil. Espero ter colaborado com o aprendizado de todos vocês.